everyone, welcome back. Today we're going to talk about WH questions. So I hope you're ready. E o que são essas WH questions? Nada mais são do que pronomes interrogativos. O que, como, porquê. Então, vamos falar sobre eles agora. Começar de forma bem simples. Who, quem. Who is she? What, o que ou qual, né? What is his name? What is he doing? Where, onde ou aonde. Where is the party? Where are you going? When, quando. When is your birthday? Why é o porquê na pergunta. Lembra que o porquê na resposta é o because. How, como. By what means, in what way. How are you? All right, so now that Ross knows, can you tell us, how it happened? I mean, when did it happen? How many times did it happen? Monica, that's not right. Start with where. See, olha os exemplos. How it happened. I mean, when did it happen? How many times did it happen? Viu? Vários exemplos de WH questions aí. E aí nós temos os relative pronouns. Eu não vou entrar na questão relative pronouns necessariamente agora, mas vou falar de algumas coisas interessantes que são boas para que nós saibamos agora. Então, vou começar de baixo para cima. Which também significa qual. Mas qual a diferença entre which e what lá da frente? Já que o what significa o que ou qual. A diferença, what is the difference? A diferença é que which é usado para choices, escolhas. Então, quando você tiver escolhas, você coloca which na pergunta. Example, which dessert would you like? Que sobremesa você gostaria? Cake or pie? Percebe? Whose? Whose car is it? Aqui eu estou falando de possession. Né? De quem é esse carro? He is the guy whose car I borrowed. Esse carro que eu peguei emprestado pertence àquele cara. A este cara, no caso. He's the guy whose car I borrowed. E aí eu tenho who e whom. Ok, os dois significam quem, mas qual a diferença? Primeiro que who é mais informal. E segundo que whom vai ser um objeto de uma preposição ou de um verbo. Vamos ver como funciona na prática. He is the guy who works with me. Ele é o cara com quem eu trabalho, né? Ou no caso, que trabalha comigo. Ele é o cara que trabalha comigo. Eu já estava adiantando a próxima frase. He is the guy with whom I work. Este é o cara com quem eu trabalho. Então, perceberam que as duas frases têm o mesmo significado, porém elas funcionam um pouquinho diferente, porque na primeira eu uso who com o verbo e na segunda eu uso with whom, é o objeto de uma preposição, com quem. Percebe a diferença? Agora tem mais um exemplozinho, então let's focus. Offered to help me out, and then we had a little wine, we got to talking, and next thing you know, out of nowhere, Ross comes on to me. That's a little misleading. What is? The lie you just told. That you came on to me? There's the one. But you did. I mean, let's be honest. Yes, let's. You know what? It's not important. What's important is that we're having a baby, and it doesn't matter who came on to who. Whom? That's right. You Percebem como foi usado? It doesn't matter who came on to who. O que acontece? Aqui tem uma preposição. Então, o certo seria usar whom. E foi por isso que o Joey corrigiu. Let's watch again. offered to help me out, and then we had a little wine, we got to talking, and next thing you know, out of nowhere, Ross comes on to me.
That's a little misleading. What is? The lie you just told. That you came on to me? There's the one. But you did. I mean, let's be honest. Yes, let's. You know what? It's not important. What's important is that we're having a baby, and it doesn't matter who came on to who. Whom? That's right. You know you. Here we have another example of a sentence using whom. Speaking of Christmas, since Monica and I are starting a new business and have, like, no money, this year maybe we could do Secret Santa, and then we each only buy one gift. And there's the added mystery of, you know, who gets who. Who gets whom? I don't know why I do that. But it is correct. Whom deve ser usado, então, para se referir ao objeto do verbo ou da preposição. Se você tiver dúvida, tenta o seguinte truque. Você pode substituir a palavra he ou she. Para substituir he ou she, você usa who. E para substituir him or her, use whom. So, who should be used to refer to the subject of the sentence? Né? O who deveria ser usado para ser o sujeito da frase. Então, for example, who should be used to refer to the subject of a sentence? Who would like to go on vacation? Who would like to go on vacation? Who made these awesome quesadillas? Né? Whom should be used to refer to the object of a verb or preposition. Lembra que eu falei nos slides anteriores? Whom é usado como objeto de um verbo ou de uma preposição. Então, to whom was the letter addressed? Para quem era aquela carta? Para quem aquela carta foi endereçada? I do not know with whom I'll go to the prom. Eu não sei com quem eu vou para o baile. Ou ainda, para o objeto de um verbo. Whom do you believe? Em quem você acredita? Gostou? Adicionei conteúdo para você? So, like, subscribe, and share.